tarde. Tudo bom? Estamos aqui de novo. Agora a Contínuo vai falar de um tema que a gente está muito feliz por ser convidado. Da gente estar falando desse tema tão importante. Eu vou pedir até um pouquinho de atenção nesse foco, porque a gente vai estar falando um pouquinho de saúde. Agora, a gente, principalmente nessa época da pandemia, do Covid, a gente vai estar falando de desinfecção de ambientes. Então, a gente vai falar como isso é importante. A Contínuo foi convidada, porque a Contínuo é especialista também nesse tema aí, né? A gente está falando de tantos especialistas, a Contínuo é especialista na questão de desinfecção. A Contínuo já tem há 20 anos aí de mercado, fazendo toda a parte de controle, de cuidado, vamos falar assim, das pessoas. E hoje a gente vai falar um pouquinho, tá eu aqui, né? Eu, a Camila, que vocês já conhecem, e o Maurício, que é o nosso diretor. E a gente vai explicar um pouquinho, a gente vai conversar um pouquinho, a gente vai falar da importância da desinfecção e como é importante a gente levar isso, né, nos prestadores de serviço, levar isso para a casa dos clientes, né, a desinfecção do ambiente na casa do cliente. Não só por causa do Covid, né, mas também... Nós temos aí uma responsabilidade muito grande, quer dizer, você não fala só do produto, de máquina, mas como o próprio André falou no começo, nós falamos de uma responsabilidade sobre a aplicação. Se você tiver um bom produto, um bom equipamento, se você não tiver a aplicação correta, o resultado não vai acontecer. Então, o que nós temos aqui hoje é a oportunidade de oferecer para vocês algumas tecnologias focadas nessa questão da desinfecção, que hoje já são muito utilizadas em hospitais, por exemplo. Então, você ter acesso a um produto que pode garantir para o seu cliente um resultado muito interessante, está diretamente ligado ao quê? Segurança e saúde. Vamos falar agora um pouquinho o que essa máquina faz e o que o produto faz. A gente tem uma tecnologia totalmente diferente aí que a gente encontra no mercado. A gente tem uma máquina hoje, mas antes da gente falar da máquina, vamos falar do produto químico, porque, como o André mesmo falou, você pode ter melhor tecnologia, nesse caso da desinfecção, mas não ter um bom produto não adianta nada. E a gente só lembrando também, gente, quanto é importante a gente procurar registro da Anvisa, empresa regularizada, a gente não fazer mistura em casa, mistura de produto, né? O pessoal aí acaba misturando produtos, isso não é recomendado, isso Diluição é perigoso, incorreta, diluição incorreta, você coloca não só a vida da pessoa que está operando, mas também do ambiente, né, em risco. Então, assim, segue a recomendação do fabricante, procura empresas que estão sérias no mercado, que têm toda a sua certificação, toda a sua regularização. Isso é importante para todo mundo, para o meio ambiente, para o usuário e para o consumidor final. Tá bom? Então, assim, primeiro vamos falar do nosso produto. O nosso produto é o Desinfec Vital Action, é um desinfetante de alto nível, tecnologia utilizada em hospitais referências aqui do Brasil. Tá? O que ele faz? Ele mata 99,999% de bactérias, vírus e fungos, com todos os tipos de laudos, falando de todas as bactérias, vírus e fungos que ele mata. Tudo que a gente está falando aqui é laudado, tá? E esse produto, também falando, ele tem 12 dias de efeito residual. 12 dias ele acaba agindo na superfície, matando todas essas bactérias, vírus e fungos. Nesse caso aqui, também o desinfetante, também é muito importante a gente falar, que a gente também acaba eliminando odores com ele, por causa que ele é diferente lá do outro que eu falei do tapete, tá? Ele também aqui ele elimina mau odor, mas aqui é a questão porque ele mata a bactéria, o vírus e o fungo. Então, há muitos lugares, principalmente lugares que têm odores que estão fechados, ambientes fechados com fungo, né? Aquele odor de lugar de mofo, ele também elimina. Então, esse produto também tem lá na loja do profissional, tá? Também com desconto aí que o Thiago está dando. Procura lá que também vocês vão encontrar. Antes da gente entrar na máquina, antes da gente entrar na desinfecção, a gente também tem que falar da limpeza. Tá? Como que é importante a gente fazer isso? A gente tem que limpar o ambiente para a gente vir desinfetando. A Contínuo também tem limpadores aí de tudo quanto é tipo. Tá? A gente tem limpadores aí para superfície, que você pode utilizar, ou você pode utilizar um desinfetante, que no nosso caso é um desinfetante limpador. Ele tem seus ativos de limpeza, que ele também vai limpar o ambiente. Mas a gente só tem que pegar um pouquinho, né, Maurício? Porque assim, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque o desinfetante, se a gente fizer esse processo de limpeza com desinfecção, a gente pode acabar até perdendo um pouquinho a eficiência dele. Tá? Então, por isso que a gente recomenda em muitos lugares, dependendo da sujidade, que se a gente utiliza o quê? Utiliza o produto de limpeza e depois a gente usa o produto de desinfecção.
É importante entender que esse é um projeto que você, quando for executar, você tem que ter muito conhecimento sobre o local que você vai fazer esse trabalho. Então, a limpeza é fundamental. Ela tem que ser removida a sujeira da superfície, aquela que é visível principalmente, e depois, posteriormente, fazer o processo de desinfecção. Existem muitos produtos no mercado que são limpadores e desinfetantes num único processo. Mas como a própria Camila mencionou aqui, se eu não conseguir remover a sujeira numa condição correta, o efeito do desinfetante se perde. Então aí você pode estar acreditando que está fazendo um trabalho de segurança e acaba não entregando aquilo que você se comprometeu. Falando sobre entrega e o processo, o que a máquina faz? Basicamente, o processo de desinfecção pode ser feito manualmente. E isso é o que normalmente a gente tem visto. Você pode pegar o produto, nós mesmos temos ele nessa versão, onde você tem um borrifador, aplica num pano e passa sobre a superfície. O problema é que você não consegue ter a garantia de atingir todos os pontos de contato. Então, o que a máquina faz? Ela permite você ter um acesso de uma forma ao ambiente todo. Este equipamento, particularmente, ele usa a tecnologia eletrostática. Significa o seguinte, ele carrega eletricamente o líquido, de uma forma você conseguir interagir entre o líquido e a superfície que você quer atingir. Com isso, você tem uma cobertura de toda a área, e a gente costuma usar até o termo de envelopamento, porque você muitas vezes pode pulverizar o ambiente num objeto, e esse objeto vai ser atingido também nas partes que você não consegue direcionar 100%. Então, esse equipamento tem essa capacidade. Ele hoje traz um recurso muito importante, que é você conseguir fazer 40 metros quadrados em apenas 1 minuto de aplicação, e simplesmente utilizando 100 ml. Qual o diferencial? Esse equipamento tem um laudo que comprova isso. Esses testes não são feitos no Brasil, custam muito caro para serem feitos, e esse equipamento traz isso como um diferencial. Você tem aqui a comprovação de que, ao aplicar ele consegue garantir que toda a superfície vai estar recoberta, sem sobreposição de material, e garantindo que o que o produto se compromete a fazer, o equipamento garante a entrega no local correto. É muito importante a gente falar sobre a contaminação, não só do Covid, a gente fala bastante do Covid porque é o que, infelizmente, a gente está passando agora. Mas a gente tem outros vírus, outras bactérias que a gente pode estar se contaminando por superfície. Então, quando a gente, às vezes, vai fazer a desinfecção manual, que é muito importante, é eficiente, mas ela não é tão complementar, né? Então, por isso que a gente, com essa máquina, a gente consegue garantir a cobertura total. Então, vamos dar um exemplo prático aqui, tá? A gente pulverizou ele, por exemplo, numa garrafa. Vamos pensar numa garrafa, só para a gente ilustrar aqui. Tem uma garrafa, se a gente vir com um pulverizador convencional, aonde o produto vai ter adesão, ele vai desinfetar. E atrás da garrafa, né? E a parte de trás da garrafa. Então, se eu não tiver aquela cobertura, eu não vou desinfetar ali? Não, você não vai desinfetar ali, e ali pode ser um ponto de contaminação. Então, como a gente falou, e como o Maurício falou, eu vou sair aqui pertinho para ele pulverizar. Vou mostrar só para vocês a névoa, como ela funciona, e aí vocês têm a noção da quantidade de névoa que a gente consegue atingir e fazer com que esse efeito seja atingido em toda a superfície para onde você estiver aplicando. A gente brinca que é como se fosse uma pintura. Então, se você entrar num ambiente como esse aqui, onde você tem essa mesa, ele simplesmente não vai fazer a superfície frontal, mas também toda a superfície do entorno. Isso graças ao efeito eletrostático. Então, esse tipo de recurso, o que representa? Primeiro é segurança. Você está falando de trazer o resultado efetivo do produto onde ele precisa ser aplicado. E a outra situação mais importante de tudo, produtividade. Você consegue fazer grandes áreas rapidamente, gastando pouco em termos de produto químico. Isso aí, para quem é executor do serviço, faz muita diferença. Esse equipamento hoje já é utilizado há muitos anos em hospitais. Com a pandemia, nós abrangemos aí a utilização em diversos segmentos. Hoje já é utilizado, por exemplo, em indústrias, escolas, no ambiente residencial, enfim, em todos os ambientes onde você precisa atingir grandes áreas principalmente, mas a velocidade de aplicação com a segurança que você vai conseguir fazer o resultado para o seu cliente. E como o Maurício falou, lembrando que tudo que a gente está falando aqui é laudado. A gente tem laudo que comprova a cobertura dos 40 metros quadrados, mesmo a névoa sendo muito fininha, que ela não molha, então a gente pode utilizar em aparelhos eletrônicos, televisão, computador, sem se preocupar de desligar ou tampar. E isso tudo que a gente está falando, mesmo com essa névoa muito fina, ela que a gente consegue cobertura e consegue a desinfecção.
Então, e a liberação do ambiente também é muito rápido, né? Porque tem alguns aparelhos, até algumas tecnologias, que você tem que demorar algum tempo para você liberar, e a nossa a gente consegue liberar isso muito rápido. Também é muito importante falar sobre o produto, a liberação do ambiente, se o produto é perigoso, não é. Então, como a gente falou, pessoal, tudo isso você tem que pesquisar, não compra qualquer produto, não faça mistura de produto, que isso é muito importante para a gente não ter nenhum risco à saúde. Eu queria só complementar uma coisinha para vocês. É importante vocês entenderem que a Continuum Chemical está preparada para dar todo o suporte técnico para vocês, principalmente na questão de implementação e protocolos de execução. Então, para quem está entrando nesse segmento e tiver esse nível de necessidade de suporte, nós fornecemos todo esse trabalho, inclusive na implementação dos protocolos para a execução do serviço. Eu queria agradecer o pessoal aqui, dessa oportunidade para nós podermos falar desse tema tão importante nesse momento. Muito obrigado. Muito obrigada, pessoal. Obrigada pelo apoio, e eu tenho certeza aí que a gente vai ter muito sucesso.